porque não pensar bater Pogacar este ano na Volta à França, o que eu acho que é uma missão muito, muito complicada, mas o dinamarquês tem qualidade e, portanto, esta primeira corrida que ele está a fazer do ano no Paris-Nice é no intuito de realmente regressar às vitórias. Só faz sentido nesse campo no meu ponto de vista, apesar de que ele tem no horizonte obviamente a Volta à Itália. É ali que ele quer fazer história, porque se o fizer vai tornar-se um dos poucos ciclistas na história do ciclismo mundial a conseguir fechar primeiro nas 3 grandes voltas e ficar a ser uma lenda viva no que toca ao ciclismo mundial. Aqui na fuga continuam a discutir o prémio de montanha e para já foi o Casper Pedersen que passou primeiro na primeira contagem do dia. Vamos ver agora no Côte de Vaux-sur-Seine. Recordar que hoje vamos ter já a atribuição do primeiro Rei da Montanha, mas o Rei da Montanha não tem por que necessariamente sair da fuga. Até pode vir a sair de quem vai estar na discussão da própria etapa. Mas o Leber bem que tentou, mas o Pedersen agarrou-lhe muito bem na roda, lembrando que falamos do dinamarquês que ganhou a primeira edição da Figueira da Foz. Este homem que vai aqui no segundo lugar. Primeiro e terceiro na contagem anterior, a favor do homem da Sodal, como tu fazias referência, portanto 3, 2 e 1 ponto são os pontos que estão em jogo e o Pedersen está a jogar aqui friamente nesta altura. Está a controlar o Casper Pedersen. Segunda contagem da jornada. Note-se que já passamos o ponto mais elevado da etapa. Hoje o ponto mais elevado não chega a 200 metros de altitude, mas mesmo assim andamos sempre a subir e a descer. Numa jornada estilo rompe-pernas dentro desta primeira etapa do Paris-Nice. Repara como o Pedersen já meteu aqui as mãos na parte de baixo do guiador, portanto preparando-se, parece-me numa zona mais fácil da subida em que vai estar instalada a montanha. E ele que é um ciclista muito rápido, a não ter aqui nenhum problema em saltar para a frente do Mathis Leber, que tentou surpreender, não conseguiu, e portanto, para já fazer o seu trabalho, o Casper Pedersen. 6 pontinhos, vai averbando, 3 mais 3, e agora vai depender um pouco do que aconteça daqui para a frente. Se eles conseguirem passar ainda na frente, na primeira passagem dentro do circuito, porque vão ter a subida que vai marcar o circuito final, pois aí ele fica garantidamente como o Rei da Montanha se conseguir pontuar. Caso contrário, se a corrida for muito atacada por trás e este grupo for absorvido, pois aí vai nos deixar um pouco mais em suspenso até ao final. Sim, até porque agora com o Leber a conseguir buscar também esses 2 pontos, fica com 3. O Walker da F Education foi buscar aqui mais um pontinho, tinha somado 2, fica também com 3. São contas que ainda não estão fechadas, mas obviamente o Casper Pedersen está com a folha limpa. Os 6 pontos que acumulou dá-lhe alguma garantia, eu diria já de quase 80% de poder ser o Rei da Montanha no final. Mas ainda tem uns quilómetros pela frente, ainda vai ter que passar pela meta e depois ter a tal primeira passagem na subida que vão realizar por 2 ocasiões, e até para nós também vai ser importante percebermos que dificuldade e como é o acesso a essa subida, se são com estradas estreitas, zonas técnicas, porque para este pelotão obviamente é importante, e os sprinters, que são aqueles que mais querem sobreviver hoje ao dia que têm pela frente para poder discutir a vitória, têm que andar bem colocados desde este momento. Não é uma fase em que seja preocupante, mas é necessário começar a marcar uma posição na frente do grupo. Como tem feito ali sobre a esquerda a equipa da NSN com Binian Girmay, talvez assim à partida o nome principal para esta jornada. Sim, tu falavas do próprio Torregi dentro da Total, que já está aqui também posicionado por um colega de equipa. Vasek dentro da Lidl Trek é sempre uma opção se os sprinters, alguns deles forem eliminados, mas o trabalho dele eu acho que para a Ayuso hoje é mais importante. Estamos de volta, nervos à flor da pele no pelotão.
Não sei, Paulo Martins, se até percebeste isto, porque há pouco, durante o intervalo, mesmo quando estávamos quase a regressar ao direto, íamos vendo uma imagem, enfim, não muito comum, que é o ciclista ali junto ao carro do diretor de corrida, pareceu-me, e era no caso o Nils Politt. O Nils Politt ia protestando com algum aspecto que eu sinceramente não me apercebi. Talvez há alguma situação, talvez há alguma zona do percurso que ele tivesse sentido que não estava bem marcada, mas havia ali claramente o Nils Politt em conversa com a direção de corrida e não com propriamente um ar muito simpático. Sim, mas não me apercebi do sucedido, Gonçalo. Bem que gostaria de ajudar a tentarmos entender o que se passava com o Politt, mas não deu para perceber. Não deu ali muito bem para perceber. Não deverá ser nada de extraordinário, mas vamos ter esse aspecto também em conta. Portanto, Dan Hull a receber ali a bicicleta nova. Ele que vem aqui com um comboio também muito interessante, do qual faz parte, em princípio, para lançar o Cees Bol, que ainda por cima é um ciclista que, dentro desta corrida, já venceu uma etapa. O Cees Bol, que é um atleta que estava na Astana, que este ano está na Decathlon e que venceu em 2021 uma chegada a Amilly. Vai ser interessante vermos esta Decathlon, porque é daquelas equipas sensações neste início de temporada, na minha opinião, porque em vários aspectos têm estado muito bem. Saber como é que eles vão estar também nesta corrida. Com o Nicolas Prudhomme, particularmente falando do francês no que toca a geral, e tocando mais uma vez no contrarrelógio coletivo que vai existir nesta competição ao terceiro dia, com Scottson, com Dan Hull, com Bisseger. Portanto, estamos a falar de ciclistas que rolam em altas velocidades e que nesse dia garantidamente vão querer defender o Nicolas Prudhomme e fazê-lo perder o menos tempo possível para a concorrência direta. O próprio Cees Bol é um ciclista que vai andar certamente muito bem nesse dia, porque é um ciclista alto, com capacidade de rolar também, mesmo sendo sprinter, eu digo sempre, nos contrarrelógios individuais, os sprinters, por natureza, que rolam bem, em particular com a envergadura de um Cees Bol, têm facilidade também a ser muito úteis nesses momentos. E, portanto, é uma Decathlon que eu quero ver o que é que vão fazer realmente nesse dia. Claro, quando nós falamos do trabalho que tem feito a Decathlon, depois temos também que explicar o porquê, não é? Isto não é só porque de repente saiu o Vincent Lavenu, entrou o Dominique Serrier e mudou tudo dentro desta equipa. Não. O que tem vindo a mudar dentro da Decathlon é que a equipa pois, começou a trabalhar de forma diferente. Uns dirão melhor, outros dirão pior. O Vincent Lavenu teve pelo menos o mérito de manter a equipa pois, 30 anos na estrada. Agora estão a ser feitas coisas muito interessantes, mas também está a entrar muito dinheiro. A equipa da Decathlon teve 11 saídas face ao plantel do ano passado, mas também teve outras tantas entradas e todas entradas de muito nível, como o Tobias Lund Andersen, o Tish Benut, o Cees Bol, o Dan Hull, o Olaf Kooi, o Gregor Mulberger, o Matthew Riccitello. E isto acontece porquê? Porque o orçamento, segundo tive a possibilidade de ler na imprensa francesa, imprensa belga também, o orçamento já ultrapassa nesta altura os 31 milhões de euros. Isto, há quem diga que são 40 milhões, mas nós não temos a confirmação dos números, porque no ciclismo nem todas as equipas estão obrigadas a apresentar contas publicamente, dependendo do sítio onde as equipas estejam registadas, do país em que estão registadas, pois acabamos por ter essa possibilidade de consultar as contas ou não. Mas sabe-se alguns dos números e aquilo que se especula é um orçamento entre os 31 e os 40 milhões de euros anuais. E dentro deste orçamento que é forte, houve uma subida muito grande já em 2025. Portanto, a equipa tem vindo a modificar a forma como se comporta dentro do pelotão e tem vindo a conseguir ser protagonista em várias corridas, muito também graças a um forte investimento. Isto, não houve aqui nenhum milagre da Decathlon, não é? Eles não transformaram água em vinho. Simplesmente estão a trabalhar muito bem, mas também estão a dispor de maiores recursos que até agora a equipa nunca tinha tido. Claro.
Eu costumo sempre dizer que tu podes ter boas ideias, mas se não tiveres capital, não tiveres orçamento, as ideias ficam na gaveta. No caso da Decathlon, desde que era a G2R, já era uma equipa obviamente importante. Como Decathlon, houve uma injeção financeira muito importante, inclusive as bicicletas que foram mudadas e no momento em que foram alteradas a marca com que a equipa corre, as próprias vitórias com os mesmos ciclistas, e nós realçámos isso na altura, não foi assim há tanto tempo como isso, realçámos logo que a bicicleta estava mais veloz, mesmo dentro do mesmo plantel, porque nessa altura não tinha havido as mudanças que tu acabas de dizer, de 2025 para 2026, de 2024 para 2025, a equipa francesa manteve muito o seu coletivo, não houve grandes mexidas, mas os resultados foram bem superiores às temporadas anteriores e, portanto, só para que se tenha uma ideia, em 2024 foram 30 as vitórias, no ano passado foram 26, este ano já lá vão 7. E antes destes números que eu faço referência, as vitórias andavam entre as 9, 10, 11 vitórias por ano. Portanto, há aqui uma diferença bem grande, uma evolução tremenda, e eu acho que este ano a Decathlon vai andar pelos mesmos números de vitórias do ano passado, só que eu acho que em termos competitivos a equipa vai estar superior. Até pelo aquilo que tu disseste, entraram gente de qualidade, gente jovem, muito ambiciosa. E muito staff. Eles, nos últimos 3 anos, passaram de ter 70 pessoas a mais de 100 pessoas no staff. Bahrain is the first big stage race of the season. Yeah, it's pretty good. Last week was a bit tough with the weather. The rain was a bit on the limit for me, but yeah, I had a pretty nice week. Some recovery and build up for this important race, and yeah, I feel good. We know that your sprint is really good. You already won this season. What about your climbing? Because there is some climbing to do in the final today. Yeah, I think I'm pretty confident with my shape, especially for today. On the last part of the race, there is quite a short and steep climb. I think that this is the type of race that I like. So yeah, I think it's we will see today on the race, but I'm pretty sure I think I have legs to pass this climb. Could it even be an advantage for you to drop some other sprinters, maybe less climber than you? Let's hope, and let's see. And yeah, I think it's going to be pretty tough day. But yeah, we have a strong team, and we try to do our best to win the first stage. Binnen Girmay à procura da vitória na primeira etapa. Diz que está seguro de que as pernas vão corresponder, apesar de ser um final com alguma dureza, como vamos poder constatar já dentro em breve, porque estamos na aproximação à meta. Um Binnen Girmay que sofreu com o vento e com o frio no fim de semana de abertura das clássicas. Ele esteve pois, bastante afastado daquilo que se esperava que pudesse ter feito. 61º na Omloop Nieuwsblad, 119º na Kuurne Bruxelas-Kuurne, portanto completamente fora das clássicas. Mas é verdade que é um Binnen Girmay que esta temporada já ganhou a Clássica de Almeria, já ganhou uma etapa na Volta à Comunidade Valenciana e que está rápido. Portanto, a equipa não só tem muita confiança nele, como também tem muita confiança nos homens que o lançam. Ele tem feito uma dupla muito boa com o Lewis Askey. O britânico Lewis Askey tem sido o último homem a lançar o Binnen Girmay. E hoje espera-se que possam voltar a repetir essa fórmula, porque a equipa da NSN é que não engana mesmo, Paulo Martins. É uma equipa puramente dedicada ao Binnen Girmay. Eles não vêm aqui fazer mais nada. Sim, o que toca a esta corrida do Paris-Nice é uma equipa que não tem qualquer ambição nesse campo. É uma equipa que vem talhada para tentar levar ao máximo Girmay a vitórias, a começar já por hoje. Haverá outras oportunidades e quando há pouco falávamos de etapas que vamos ter armadilhadas após o contrarrelógio coletivo, haverá uma ou outra oportunidade que acredito que o Girmay tenha no pensamento de conseguir estar na discussão de pelo menos mais uma jornada, porque de resto, olhando à composição da equipa, não vejo ninguém com capacidade de discutir tão pouco a classificação de um top 20 e se calhar já estou a ser simpático, porque eu acho que estão mesmo direcionados ao Girmay. E aqui também uma importante
referência a esta chegada que vamos vendo, porque a chegada não é uma chegada fácil, atenção, porque é uma chegada traiçoeira, não é totalmente plana. Isto para ciclistas, tu há pouco apontavas Matteo Trentin e eu estava aqui de repente a pensar, a olhar esta chegada e estava a pensar, o homem da Tudor tem tudo hoje com Dorian Godon. Eu continuo a apontar Godon hoje também a poder vencer a etapa, como Guirmay, que é um potencial vencedor também neste tipo de chegadas. Já dei 3 nomes, não sei se tu tens outros 3 diferentes, mas olha, já dei 3. Sim, mas temos mais, não é? Temos mais. Agora, se vão lá estar, depois teremos que aguardar para ver, mas temos o Pascal Ackermann dentro da Jayco, temos o Milan Frettin dentro da Cofidis, o Casper Van Uden dentro da Picnic. Nomes não, claro, nomes não faltam, não é? Exato. Porque as equipas vêm bem apetrechadas, afinal de contas é uma prova que toda a gente quer depois fazer boa figura. É uma prova importante e é uma prova da ASO, que sabemos que é o maior organizador do mundo de corridas. E depois a questão com os sprinters, Gonçalo, os sprinters também sabem que esta é a primeira e única oportunidade que têm para ser líderes numa corrida com esta importância que tu acabas de dizer. Estava aqui a pensar na Movistar de Luís Olar. Olar hoje também tem aqui uma excelente oportunidade, se estiver no seu dia também com as dificuldades da aproximação com a tal contagem de terceira categoria, vão ter que passar por 2 ocasiões e com este acesso à meta que não é fácil, também é outro ciclista a ter em conta. Zingel dentro da Visma é outro ciclista que também pode ter um papel importante. O próprio Tom Squins também pode ser um nome a jogar no final. Vamos lá ver se nesta primeira jornada do Paris-Nice não temos surpresa, porque, ui, atenção, ali quase uma queda na saída da rotunda para o homem da EF, evitou-se o pior, mas lançava eu assim para o ar, Paulo Martins, a possibilidade que a fuga venha a chegar, porque estamos dentro dos últimos 30 km, quando nós entramos em direto, a fuga andava no minuto e 15, minuto e 20, entretanto subiu para o minuto e 40, portanto, nota-se que entre os fugitivos, que têm vindo a marcar uma média superior a 45 km por hora nas já mais de 3 horas de corrida que levamos, ainda há força, ainda houve ali a capacidade de gestão e agora voltaram a acelerar. Portanto, o pelotão sabe que tem ali um osso muito duro para roer, se quiser efetivamente dar a vitória aos homens que aqui seguem. Sim, parece que estão até meio a fazer cerimónias para retirar tempo à frente da corrida, apesar de nós olharmos aqui, parece que vai tudo muito tranquilo e vamos a rondar os 45 km por hora. Acaba por ser uma etapa que está a andar rápido, desde o início da nossa transmissão, que temos vindo a realçar os mais de 45 km que se está a percorrer no dia de hoje. A tendência é pelo menos estes 45 km fecharem a etapa, ou talvez até um pouquinho mais rápido. Não me admirava que isso pudesse acontecer, porque tem 2 subidas, mas também tem descidas e tem muito terreno plano e tem, acima de tudo, que anular estes homens, que são eles que vão fazer a média da etapa, e este é o início da tal contagem que eles vão ter que abordar por 2 ocasiões, portanto, estradas relativamente estreitas, com público, sem baias. Portanto, esperamos que a festa não seja estragada, porque notava-se muita tensão na parte de trás da corrida, onde o pelotão vem, e com estas estradas tão estreitinhas, é para já um aviso àquilo que vai ser a grande guerra de posicionamento na última abordagem nesta contagem de montanha. Porque se aqui vai servir para tirar tempo a estes homens, a segunda vez aqui vai servir para quem quiser atacar, fazer algumas diferenças e tentarem eliminar sprinters. Esta subida onde estamos, Chanteloup-les-Vignes, serviu durante muitas décadas para fazer uma prova onde o pelotão amador se media, por vezes, com o pelotão profissional. Aqui em França era uma prova para consumo interno. O último vencedor desta prova, em 2009, foi o Thomas Voeckler. Na altura já se chamava o Troféu dos Trepadores, Le Trophée des Grimpeurs. Foi assim que se chamou desde 1972 até 2009, quando a prova deixou de existir. Mas antes disso, porque a prova é muito antiga, a primeira vez que se realizou foi em 1913, tinha um outro nome, que era a Pole Multiplier. E o ponto-chave dessa corrida era precisamente esta subida de Chanteloup, onde o pelotão também já está, com o bloco da Ineos à direita, com a Lidl Trek na zona central.
E esta é apenas a primeira de 2 passagens. Vamos ver também com quanta margem é que os fugitivos saem daqui e quem é que desafia o Casper Pedersen para ir buscar os pontos da montanha. Porque de momento, nas 2 contagens anteriores, foi sempre o dorsal 84 o primeiro a passar. Vamos vendo, entretanto, aqui o Eduardo Affini, que já tirou bilhete para começar a sua recuperação para o dia de amanhã. Ele vai ser, sobretudo, um elemento fundamental na etapa número 3 no contrarrelógio por equipas. Ora, esta subida é bastante mais dura do que as subidas que até agora foram ultrapassadas. Como podem ver aqui no canto inferior direito, vamos passando em rampas de 8, 9%. Não é que seja uma subida monstruosa, mas é uma subida mais durinha do que aquilo que até agora os ciclistas sentiram nas pernas. Agora, o Casper Pedersen, só por via das dúvidas, ganha também esta e chega aos 9 pontos, garantindo matematicamente que amanhã será ele a envergar a camisola de líder da montanha. E também dá para ter uma noção de que se os sprinters, mesmo homens como Vingegaard, ataquem fortemente a subida, e vamos pôr esse cenário na última abordagem, por ali tenham sprinters bem colocados, com mais ou com menos dificuldades, este tipo de subidas eles conseguem passar. Não diria todos, mas uma maioria deles o conseguirão fazer, e portanto começo a pensar seriamente, ou a fuga, como tu disseste, vai ter sucesso, ou então vão ter que acelerar muito aqui, que também acaba por asfixiar um pouco os próprios sprinters que vão estando por aqui. Isto quando íamos vendo ali o R-Gots dos Emirates a perder o contacto, íamos vendo também Jacobs da Groupama a perder o contacto, isto na parte de trás do pelotão. Portanto, há ciclistas em dificuldades nesta altura. Craig Anderson, Vasek com a Ayuso na roda. Falavas do Skujans, que há pouco eu também o vi bem colocado. Matteo Trentin já lá está atrás, o homem da Tudor, atrás da Ayuso, precisamente. Sim, Irmay também não está longe. E nem tínhamos falado do Phil Bauhaus, por exemplo, não é? Mas a Bahrein também traz o Phil Bauhaus. Portanto, está, não temos aqui um Jonathan Milan, como tu vais ter a partir de amanhã no terreno Adriático, mas temos aqui excelentes 7, 8 ciclistas de perfil muito rápido para poderem discutir esta etapa. Mas também temos já ciclistas que vão começando a abrir para o lado, como o Stefan Bissegger. Claro, sentindo que para lá das dificuldades da própria etapa, sendo que é necessário chegar fresco ao dia do contrarrelógio. Eu penso que o Bissegger já está a pensar também um pouco nessa situação, tendo em conta que a Decathlon tem a tal situação de querer proteger ao máximo nesse dia Nicolas Prudhomme, e Bissegger vai ter um papel fundamental nesse dia. Vai ter que andar muito a par de Dan Ulf, os 2 maiores especialistas que a equipa tem. Portanto, faz sentido ele nesta fase estar a perder o contacto, se sente que não está capaz de ir ao limite. Isto quando vamos vendo, por exemplo, a Ineos, que vem aqui pela direita. É uma Ineos que, na minha opinião, hoje tanto pode ter o Godon, que já tinha feito referência ao campeão francês, que vai estando ali bem atrás do Oscar Onley. Nós não o vamos vendo nestas imagens, mas ele não é baixinho, ele é alto e é fácil de o identificar, até porque traz a camisola de campeão francês. Mas também tem o Samuel Watson, que é outro homem rápido. E é um ciclista que também pode dar garantias se conseguir passar hoje esta contagem de montanha. Estranho é vermos o Castrilho em dificuldades nesta subida, não é? Sim, não é normal. Não é normal porque é um ciclista até que eu tinha aqui apontado dentro de não pelo aquele que podem estar na luta pela vitória, mas daqueles que podem mexer na corrida. E num top 10 final, eventualmente, é ciclista de perfil top 10, se apontasse a isso, ou pelo menos estar na discussão de alguma etapa mais dura. Tanto ele, o Ivan Romeo eu vejo mais com perfil, ainda para mais com o contrarrelógio por equipas, para poder estar na discussão de um bom lugar na classificação geral. Mas o Castrilho, caramba, quem o viu nos tempos da Kern Pharma, a fazer aquela volta à Espanha onde ganhou 2 etapas, e quem o vê agora a arrastar-se aqui numa subida da 3ª categoria. Sim, e ele que até não esteve mal no AE Tour, fechando perto do top 20, portanto, um ciclista que fez um início bem, já tinha estado numa boa evidência na Comunidade Valenciana, onde foi 15º, isto quando vai haver aqui a NSN a trazer Guirmay. Portanto, definitivamente eles sentem que tem que se fazer alguma coisa se querem ganhar a etapa. E a NSN é uma daquelas que vem aqui também muito direcionada a este tipo de chegadas. Não pode desperdiçar a oportunidade.
Sim, até porque nesta altura nós tendo na frente a fuga, porque eu estava a pensar, daqui a pouco vamos ter o sprint bonificado. Só que o sprint bonificado, enfim, vai ficar todo para os homens da fuga. Sim, com a vantagem que eles têm, dificilmente o pelotão vai lá chegar. Lembrando que aqui as bonificações, se não estão a erro, é de 6, 4 e 2 segundos. O que é importante e aliciante, estava a pensar em Ayuso. Se a fuga é apanhada antes de lá chegar, Ayuso não vai desperdiçar a oportunidade de procurar 6 segundos. Claro, mas eles... Aí aqui problemas para o homem da Ineos. Carlitos Rodrigues. Carlitos Rodrigues, de regresso também em grande, o ciclista de Almuñécar, na província de Sevilha. Vem um dos muitos Ineos. Ineos vem com uma equipa fortíssima para esta corrida. Mas falavas tu só ia dizer que não teve tempo de tirar os bidões da bicicleta. Vai a seco a partir de agora. Falavas tu há pouco das bonificações. Cada sprint intermédio dá bonificações de 6, 4 e 2 segundos aos primeiros 3 a passar. No final da etapa temos as bonificações clássicas, 10, 6 e 4 segundos. No que diz respeito à classificação por pontos, o sprint intermédio dá 10, 6 e 4 pontos aos primeiros 3 e depois pontuação a atribuir vai modificar-se depois das etapas 1, 2 e 6, onde há 25, 22 e 20 pontos, até ao top 10, o décimo recebe, por exemplo, 6 pontos. Nas etapas 4, 5, 7 e 8 a pontuação é menor, entre os 15 e um pontinho apenas. Diga-se já agora, para quem gosta destes pormenores, que cada etapa aqui no Paris-Nice rende 4.000 euros ao vencedor. A classificação geral paga 16.000. São estes alguns dados desta edição 84 do Paris-Nice, que agora vai preparar-se para entrar nos últimos 20 km. E a fuga só perdeu 20 segundinhos nesta primeira passagem na contagem da terceira categoria, Paulo Martins. Portanto, o pelotão aperta agora nesta zona onde se pode rodar a uma alta velocidade, apesar de não ser fácil. Este terreno tipo citadino, urbano, não é fácil para perseguir, mas ainda há aqui estrada para se poder andar forte. Ou não vai ser só a subida com a sua dificuldade e o próprio cansaço da fuga que vai fazer com que estes homens percam a etapa? Estamos aqui a ver um grupo bastante unido. E a Jaico com 2 homens, Luke Ludovic, que é um ciclista que roda também muito bem. Basta olhar a envergadura de quase toda aquela gente que está na frente para percebermos que são ciclistas todos eles muito direcionados a este plano. Vamos vendo aqui passar pela parte de trás do pelotão o sprinter germânico da Jaico, Pascal Ackermann, à procura ali do apoio do carro da equipa, não sei se com algum problema mecânico. Mas Carlitos Rodrigues, por exemplo, que teve que trocar de bicicleta, já está de regresso ao pelotão, que por sua vez também já está de regresso aqui à fase final do circuito. Já passamos uma primeira vez na meta, agora vamos à segunda e penúltima passagem pela meta. O sprint intermédio está precisamente colocado na primeira passagem pela meta e confirma-se o problema mecânico para Ackermann. Vai trocar de bicicleta em princípio. Sim, e vai ter que ser rápido porque continua-se a andar muito depressa. O pelotão não vai esperar por ele, como também não esperou por Carlos Rodrigues da Ineos, porque fez uma grande recuperação sozinho, há que dizer, porque foi durante o intervalo essa recuperação. Quando fomos para o intervalo ele tinha trocado de bicicleta e quando regressamos ele já estava na parte de trás do grupo, mas feito sem ajuda de ninguém da equipa. E esta é a aproximação, como eu dizia, à meta não é fácil, porque a entrada no quilómetro final é a descer, depois viram à esquerda e tem esta rampa até praticamente aos 500 metros da meta. E depois é este falso plano, que parece que está aqui já é mais plano do que propriamente num falso plano, mas depois os últimos 100 metros volta a ter ali um picozinho. Não é uma chegada fácil que vão ter os homens que venham a discutir a vitória,
caso venham realmente a apanhar esta gente que está na frente. Com 1 minuto e 15 a 17 km continua a ser uma vantagem, não diria sólida, mas que vai dar para soar lá atrás. Sim, tem que trabalhar muito. Faz sonhar as equipas que estão aqui na frente. Sem dúvida. Já temos vindo a preparar o terreno para esse possível cenário.